E aí, meu povo? Agora eu vou explicar para vocês aqui uma conversa bem aberta, bem descontraída, que é um pré-curso, podemos dizer assim, né? Esse aqui é o nascimento de um escritor, é para você identificar a sua vontade de escrever, certo? Então vamos lá. Você sabe que você quer mudar algumas coisas, né? Em algumas histórias, você sabe que você conta histórias muito bem e que você acha que você teria feito melhor naquele filme ou naquela série do que o que realmente foi pro ar, né? Ah, putz, o final de Game of Thrones foi muito ruim, eu teria feito isso de uma maneira diferente. Você identificou aí uma parte criativa sua que está querendo aflorar. Agora, como que você faz isso se estar com você o tempo todo? Gente, é o seguinte, um escritor, ele precisa de repertório, tá? Quando eu entrei na minha faculdade de cinema, esse foi um grande problema para mim, tá? Porque eu entrei lá e eu sou uma pessoa que cresceu da periferia de Guarulhos. Cara, Guarulhos é uma cidade que nem Grande São Paulo é. Inclusive, as pessoas lá da faculdade percebiam que eu tinha um sotaque diferente, que eu tinha zero noção que eu tinha sotaque. Dizem que eu falo porta. E eu falo porta às vezes mesmo, sabe? Dou uma arrastadinha nesse R. E o pessoal lá, eles percebiam. E eu tinha zero noção disso. E por mais que eu tenha feito uma escola relativamente boa em Guarulhos, que tenha sido particular, fiz cursinho para vestibular, tudo, quando eu cheguei na faculdade, que era uma faculdade de alto nível em São Paulo, cara, eu percebi que eu era um zero esquerda. Eu era, literalmente, eu não estou brincando, eu era semi-analfabeta. Porque eu não conseguia interpretar textos, não da maneira que eles conseguiam. Eles sabiam, eles entraram na faculdade conhecendo filósofos. Eles entraram na faculdade conhecendo cineastas, diretores. Eles sabiam o que era um diretor de cinema. Eu entrei lá querendo fazer animação, achando que eu ia desenhar, entendeu? Aí eu percebi que eu estava no lugar bem diferente do que eu tinha imaginado e aquilo foi encantador. Qual foi o meu desafio? Eles tinham um repertório que eles trouxeram lá do ensino médio de um nível altíssimo, enquanto eu achava que eu era a fodona da periferia de Guarulhos. E é o seguinte, isso foi um problema para mim, porque na hora de desenvolver histórias, eles tinham argumentos que eu não tinha. Aliás, eu só fui desenvolver mais ou menos o grau de consciência deles uns 10 anos depois que eu estava formada, né? Então foi realmente um trabalho. E é aqui que eu falo para vocês querem escrever boas histórias? Vocês precisam de repertório, porque foi só ali que eu comecei a me tocar das minhas deficiências. Como que eu consigo um bom repertório, Vivi? Um bom repertório, ele vem de vivências, tá? Então você pode ter sim um bom repertório nas coisas que você viveu, os amigos que você teve na escola, mas principalmente, se você quer se tornar um bom escritor, você precisa ter vivido histórias. Nossa, como que se vive histórias? Você tem que ler, você tem que ir ao cinema, você tem que assistir séries. Mas assim, não é para assistir daquela maneira que a gente está acostumado hoje em dia. Toma muito cuidado, porque nós estamos na era da distração. Então a gente não pode colocar um filme na Netflix e ficar mexendo no celular. Eu não posso colocar um filme a 1.5 para assistir, né, de velocidade. Nós temos que estar inteiros ali prestando atenção naquilo. Repertório é extremamente importante porque você vai aflorar essas emoções, você vai começar a perceber o que motivou um personagem a sair do ponto A e chegar no ponto B. Outra coisa extremamente importante para você criar inspiração: música. Eu não sei qual que é o tipo de música que você escuta, mas eu gosto de criar uma playlist para cada tipo de emoção que eu quero criar. Então vamos supor, eu tô com uma
uma personagem que vai sentir muita saudade de casa. Eu vou fazer uma playlist com todas as músicas que me faz pensar em casa, em todas as músicas que me faz pensar em viagens. E vou criar uma playlist para aquilo no Spotify. Eu tô com uma personagem que está se sentindo presa. Eu preciso que esse personagem ele tá preso em algum problema emocional. Eu vou pegar todas as músicas que me faz me sentir mal, meio deprimida, meio fincada no chão, sabe? Uma música muito boa para isso que eu gosto é uma música da Laura Pausini com Tiziano Ferro, que se chama Non me lo so spiegare. Eu acho maravilhosa, significa eu não sei explicar. É uma história sobre um relacionamento tóxico. E assim, você só percebe quando você tá ouvindo aquela música e aquela agonia surge. Isso são os meus truques para criar inspirações. Mas isso não é apenas um truque. Isso é uma estratégia poderosíssima. Vamos passo a passo. Você gosta de mudar alguma história. Você quer mudar alguma história. Você sabe que você escreveria melhor. Então agora você precisa ter um repertório para poder mudar aquilo de uma maneira eficiente e crível, né? Você não vai poder escrever uma história, eu faria melhor, só que eu mudei completamente o ritmo da história, eu mudei completamente o personagem e nada faz sentido com nada e você acha que tá incrível. Não, você vai precisar ter repertório para mudar aquilo de uma maneira boa. Como que você cria esse repertório? Assistindo filmes, assistindo séries. Você vai criar este repertório ouvindo músicas, lendo livros. Você só consegue criar se você tiver inspiração. Vá em museus, veja quadros, sabe? Olha para um quadro e fala, cara, como que esse personagem chegou aí? Um exercício que eu gosto muito é, por exemplo, ir no MASP. Eu tô em São Paulo. Lá tem um quadro do Monet que eu amo. Aliás, qualquer quadro do Monet, se você colocar no computador já é o suficiente. Ver aqueles personagens no meio do rio, por exemplo, num barquinho. O que são essas mulheres? Como elas chegaram no meio desse rio? O que elas estão pensando? Esses questionamentos já vão fazer aflorar esse escritor em você, certo? Essa é a primeira estratégia. Se inspire. Criatividade gera criatividade. Não fica com medo de, mas eu tô plagiando. Cara, você não está plagiando, você está simplesmente pegando uma inspiração de uma história para poder fazer a sua. Nada se cria, tudo se transforma. Beleza? Daqui a pouquinho a gente vai pro nosso segundo papo. Anota o que você achou importante aqui nesse papo, porque ele é realmente muito importante. Não se esqueça que inspiração gera inspiração, certo? Anota isso e vai para nosso segundo bate-papo estratégico aqui para você virar um escritor, o nascimento de um escritor.